Olá, desejo uma ótima quarta-feira para você, paz e todo bem, saudação franciscana. Então, como toda quarta eu tô acostumado, aliás, antes de começar a minha proposta desse vídeo com você, eu quero te convidar, se você está assistindo, mas ainda não segue o canal, ativa a notificação para sempre quando eu postar um vídeo você compartilhar ele junto comigo, para mim sentir tua presença, mesmo que à distância. Olhar aí os numerozinhos que aparecem me faz ter uma alegria no coração, não pelo número, mas por saber que eu estou tendo contato com outras pessoas, que eu estou chegando a lugares que eu nem imagino, que eu não conheço. Eu estou chegando dentro da tua casa e eu tenho muito respeito por isso, por esse espaço que você abre para mim na tua vida. Eu acredito que quem para assistir os meus vídeos de 15, de 20, de meia hora, essa pessoa tem um carinho, tem uma admiração, tem um respeito. Então a gente tem uma troca entre nós e eu agradeço muito. Vamos meditar a palavra de Deus dessa quarta-feira? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim, será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos serão recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, esse evangelho, eu não quero me estender nessa partilha aqui, então quero ser bem objetivo. Esse evangelho é o mesmo evangelho de domingo. Quem participou da missa online ou presencial sabe que é o mesmo evangelho. E eu vou me ater a um único versículo do discurso de Jesus. Eu sou a videira e vós os ramos. O evangelho de João, eu não sei se vocês que estão aqui me assistindo, se vocês sabem, mas ele faz parte dos 4 evangélicos canônicos aceitos oficialmente pela igreja. O evangelho de João, ele é bem diferente dos outros 3. Então, esse evangelho, ele inicialmente, por aqueles que eram responsáveis em acrescentar esse texto aos oficiais, ficaram meio reticentes. Por quê? Porque dentro desse evangelho, Jesus vai contra a teologia oficial do seu tempo. Ele vai contra a estrutura religiosa de seu tempo. Então Jesus ele tem críticas ao modo como a religião se relacionava com o homem, se relacionava com o ser humano. Era uma religião legalista, uma religião que mais afastava do que aproximava o homem de Deus. Então, dentro desse contexto joanino, assim que nós chamamos na teologia, do Evangelho da Comunidade de João, Jesus ele fica pouco no templo, ele fica pouco dentro do território da capital de Israel, Jerusalém, e ele sempre sai e vai para o outro lado da margem do rio. Ele escolhe ficar no meio das pessoas que são deixadas de lado mesmo. Então esse evangelho ele está dizendo que ele é a videira, ou seja, ele é o verbo feito carne. É Deus que se doa, é Deus que se dá, é Deus que ama. Ele é Deus conosco, Emmanuel. Nós somos as videiras, ou seja, devemos repetir os gestos incessantemente de Jesus. Quando Jesus acolhe, quando Jesus ampara, quando Jesus traz vida,
A gente não tem que passar uma vida, sabe, pensando em como fazer milagre, em como operar milagre, em como ressuscitar pessoas, em como fazer com que pessoas que estão na cadeira se levantem, que são cegas e voltem a enxergar. Esse não é o objetivo da fé. Não é buscar uma fé de milagres. Porque o verdadeiro milagre é ter a capacidade de seguir Jesus, de repeti-lo nos seus gestos, de ter um pensamento crítico, de ter um pensamento que discorda, às vezes, daquilo que é oficial e que talvez ninguém nunca tenha ousado questionar, de valores de dentro da sociedade que talvez estejam ali quietinhos no fundo e a gente nunca ousou questionar. Então, seguir Jesus é caminhar por uma ladeira acima. Você está subindo essa ladeira. Essa ladeira é cansativa, é terra, é chão batido. Você come muita poeira quando você está subindo, você pode virar o pé, ela é íngreme. Então, é muito importante saber que ser ramo dessa videira maravilhosa que é o Cristo ressuscitado é ter as mesmas atitudes, é buscar vencer todos os dias os preconceitos que foram incutidos na nossa vida. Às vezes o pai e a mãe, não por maldade, mas porque tem também suas limitações, eles fazem com que os nossos preconceitos sejam mais fortes ainda, estruturados em nós. Então o verdadeiro cristão é aquele que vai analisar por dentro o que é discordante do pensamento, da atitude de Jesus Cristo. O cristão não é vigia do outro, não é? O cristão, o seguidor de Jesus, não é aquele que policia as atitudes do semelhante. Bom, deixa eu ver quem está vivendo ou quem não está vivendo como Deus ordenou. Deixa eu observar quem não está vivendo em santidade. Não é isso. Deus não nos trouxe a esse mundo para sermos policiais uns dos outros. Pense bem sobre isso. Deus te trouxe aqui para você ser luz, para você poder ser sinal de amor, de perseverança, de superação, de generosidade, de bondade, de acolhida, de receptividade. Então pense, antes de querer policiar as atitudes de quem você ama, ou talvez de outras pessoas que talvez você nem ame, mas antes de querer prestar atenção nas limitações, nas falhas alheias, comece a observar mais as atitudes que estão aqui, que talvez nunca tenham sido questionadas. Sabe preconceitos que a gente escuta às vezes na escola ou dentro de casa, que são piadas, que vão denegrir a imagem de um grupo, de uma etnia, enfim. Coisas do tipo que você com certeza sabe do que eu estou falando. A gente às vezes repete, eu mesmo já repeti muita brincadeirinha, que não tem graça nenhuma e não é brincadeira. Na verdade, a gente reproduz aquilo que a gente vai aprendendo do meio. E o cristão é aquele que, como Cristo, ele vai questionar o meio, a voz oficial, que diz assim, não tem problema, isso é só brincadeira. Então o cristão, ele vai botar a mão na consciência, ele vai sentir o coração, ele vai falar, mas se essa brincadeira, se essa piada está fazendo alguém sofrer, ela não está certa, ela não está correta. Eu tenho que policiar o que eu falo. Eu tenho que policiar o modo como eu falo das pessoas. Eu tenho que policiar o modo como eu olho para a pessoa. Eu não posso olhar condenando, porque existe muito isso, aquele olhar que condena. Meu olhar tem que ser melhor. Eu quero seguir Jesus, eu tenho uma vida cristã. Eu não quero ser só cristão de boca, eu quero ser cristão de atitude. Então, seja ramo, seja um ramo florido, bonito, cheio de vida, que acolhe, que convive bem com os outros ramos, que vive em harmonia. Aqui no jardim tem duas árvores que estão bem próximas e a raiz delas se entrelaçou. É tão bonito ver, eu adoro ver, eu acho que eu já fiz vídeo perto dessa raiz que se entrelaçou. Então a gente vê na natureza uma harmonia tão grande. Aqui nós temos os cachorros, os gatos, os patos, os gansos, os galos, que estão tudo aqui no convento, eles convivem todos em harmonia. O gatinho vai lá e come a ração do cachorro e eles vão convivendo em perfeita harmonia. Então veja como a natureza ensina a gente, ela é perfeita, né? E a gente nem sempre tem essa harmonia, essa generosidade, a gente está destoando da natureza, destoando até da proposta de Jesus Cristo. Quando a gente incita o mal, quando a gente não se questiona, porque o objetivo de seguir uma religião, de ter uma religião, não é buscar salvação apenas, mas é oferecer a possibilidade de salvação àqueles que já desanimaram.
Não é só buscar uma religião que me satisfaça. Não é só buscar algo que me amorteça o espírito e, ai, que gostoso. Isso é bom, eu também gosto. Mas é melhor quando a gente tem essa sensação e quer que todo mundo experimente ela. Isso que é o bom, isso que é o ideal. A fé é feita para isso, para poder compartilhar. E quanto mais gente, melhor. Compartilhe, divulgue, atraia, conquiste, sorria e brilhe, porque você tem um brilho intenso dentro de você. Que Deus te abençoe, te proteja. Lembra do que eu te peço? Deixa o seu like, deixa o seu joinha aí para mim, para o canal, para que ele fique conhecido. Um beijo no seu coração, uma ótima quarta-feira, um ótimo dia, um dia mega ensolarado para você. Deus te abençoe.